Olha, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial brasileira, desacelera e fica em 0,53% em junho e atinge 8,35% em 12 meses, o que é o maior número desde setembro de 2016. Bom, sobre isso eu vou conversar agora com o professor do INSPER e CEO da Sigem, o Fábio Astrauskas. Professor Fábio, muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a quem está nos assistindo aqui na Band News. Bom, vamos entender essa subida, né, de certa forma até temerosa dos preços e da inflação. Isso é momentâneo por conta exatamente da pandemia ou é algum tipo de reflexo? Essa discussão entre o que é momentâneo e o que é permanente, Nelson, ela vem sendo travada desde o início do ano, do final do ano passado para o início desse ano. Havia uma corrente que entendia que o aumento de preços da inflação estava ligado a ajustes momentâneos de demanda por conta da pandemia, mas nos últimos 2 meses a gente percebeu que provavelmente esse é um fenômeno não só no Brasil, que acontece só no Brasil, mas acontece no mundo todo, e tende a ser mais forte e ter uma permanência mais longa do que se esperava. Portanto, para os próximos meses, deveremos esperar ainda uma inflação bastante resiliente ou bastante resistente e, portanto, uma dificuldade bastante grande de diminuir essa inflação. Quando o senhor diz uma dificuldade de diminuir essa inflação, o que deve ser feito? As medidas normais, as medidas comuns, as medidas de ferramentas básicas que o Banco Central tem, que o governo tem, é via aumento de juros. Então, a taxa de juros, como a gente também está vendo, vem subindo ao longo desse ano. Provavelmente ainda teremos mais subidas ao longo das próximas reuniões do Copom, para que isso, ao longo do tempo, desestimule, né, o consumo e reduza a inflação. Mais do que isso, no curto prazo, precisaria haver uma oferta maior de alimentos, essa oferta de alimentos e de outros insumos, né, e de outros produtos, porque não é só a inflação de alimentos que está subindo e a gente percebeu isso. Outro ponto também importante, além da oferta e do aumento de juros, seria algum tipo de controle no câmbio, não deixar o câmbio escapar muito. A gente tem uma experiência nos últimos 30 dias de até um recuo leve no dólar frente ao real. Isso ameniza um pouco o efeito de inflação. Mas todos esses três movimentos que eu te coloquei, Nelson, são movimentos, exceto o câmbio, que é muito volátil e altera de dia para dia, a oferta e os juros, através do aumento de juros através da Selic, eles levam algum tempo para trazer resultado. Portanto, provavelmente, como eu lhe disse, nós vamos lutar contra a inflação até o final do ano, pelo menos. A gente fala de inflação, a gente, obviamente, tem marcas profundas, né? A história deixou marcas profundas, principalmente quando a gente lembra da inflação que nós já passamos lá no passado, né? Com números estratosféricos, né? Na ordem de 2.000%, e eram aumentos expressivos no mês, né? Não era uma questão que você falava de anualizado. O senhor acredita que a gente tende a correr o risco de ter uma alta inflacionária a perder de vista ou isso está longe da gente mais uma vez? Não, nos parâmetros que nós vimos na década de 80, como você bem citou, aqueles que são um pouco mais velhos viveram isso na pele, né? Outros estudaram isso, mas naqueles patamares de inflações de 2 dígitos ao mês, né? Ou até mesmo uma inflação de 2 dígitos ao ano, que é algo já incomum para o patamar do Brasil depois do Plano Real, né? Desde 1995, é uma exceção quando o país tem uma inflação anual de 2 dígitos. Esta inflação de 2 dígitos ocasionalmente pode ter algum tipo de pico. A gente, neste momento, está com uma inflação de 12 meses acumulada em 8,5%, coisa do tipo, mas que não deve chegar aos 10% ao ano mesmo no acumulado. Portanto, nós estamos longe daquela situação que a gente viveu de hiperinflação no cenário da década de 80. Mas inflações acima de 3%, 4%, que quando são permanentes, elas assustam um pouco, principalmente para economias que pretendem ser mais desenvolvidas. Os Estados Unidos, vamos lembrar, né, isso é importante, está vivendo atualmente uma inflação de 5% ao ano. Isso não acontecia há mais de 15 anos nos Estados Unidos. Então, é um fenômeno mundial.
deve ter alguma resistência, como eu lhe disse, ainda vamos levar alguns meses para poder observar uma queda de inflação no Brasil e no restante do mundo. Ações estão sendo tomadas, deverão continuar a ser tomadas, mas não acho que é um motivo para aquele nosso cenário da década de 80, não, graças a Deus. Um dos grandes temores da inflação, professor Fábio, é exatamente essa bola de neve que a inflação traz. Ou seja, os preços aumentam, aí os salários também tendem a ficar corroídos e há uma pressão muito grande para que eles também sejam corrigidos e com isso você vai empurrando uma coisa, puxa a outra. O que está diferente agora que pode não provocar esse tipo de avalanche? Esse é um cenário bem típico, como você mesmo citou, Nelson, que a inflação ela se retroalimenta. Então, uma inflação passada acaba alimentando uma nova inflação. A gente vem vivendo isso, de certa maneira, desde do final do ano, quando quando a inflação ela não está disseminada de maneira igual na economia. Alguns meses, alguns itens sobem mais. Nós observamos aí um grande aumento nos últimos 12 meses, por exemplo, de combustíveis, ocasionado pela grande variação cambial, mas agora a gente percebe que isso se espalhou para outras áreas. Neste mês, no mês de junho, na apuração do IPCA, os itens que subiram acima da média, que a inflação foi de 0,53, os índices que subiram acima disso foram índices de habitação, vestuários, aqueles que haviam tido pouco aumento durante a pandemia. Isso é uma cadeia. Como você mesmo disse, uma inflação acaba alimentando outros elementos e isso vai criando um círculo vicioso, que reflete, como a gente tem que ter muito cuidado, numa perda de renda, principalmente daquela população que tem menor renda, que tem menos proteção, que consegue se proteger melhor com relação a essa perda inflacionária. Então, ao longo do tempo, inflações altas, e quando eu digo alta, não aquela da década de 80 que a gente falou há pouco, mas inflações acima de 4%, 5% ao ano, elas vão trazer, vão corroer, né, vão contribuir para uma concentração de renda e elas dificultam uma retomada de atividade econômica, não tenha dúvida. Professor, a gente viu a semana passada alguns empresários que foram comprar matéria-prima na Turquia, por exemplo, a preços um pouco mais baixos do que aqueles que são comercializados, até pela falta, né, que a gente tem aqui de alguns determinados produtos. Essa pode ser uma alternativa para a gente escapar de aumentos, não digo abusivos, mas de aumentos que o mercado impõe, ou seja, da oferta e da procura? É uma alternativa, essa alternativa ela não é uma novidade exatamente, a Turquia tem sido ao longo dos últimos anos uma fornecedora de alguns tipos de insumos bastante interessante, óbvio que sempre há as questões de frete, de proteção, de câmbio, de impostos envolvidos nisso, temos que lembrar, dentro desse quadro que você bem mencionou, que há uma grande pressão em cima de commodities, né, aqueles insumos básicos no mundo todo, portanto, há uma escassez de insumos do tipo de alimentos, do tipo de ferro, aço, combustíveis, metais, não metais, bastante grande no mundo todo, e esses pontos, como, por exemplo, alternativas na Turquia, outros países, são pontos que não só o empresariado brasileiro, como de outros países, vão buscar para tentar melhorar, né, a sua composição para não repassar isso no custo, porque este é o outro problema. Há uma grande pressão no custo das matérias-primas básicas, mas há ainda uma demanda enfraquecida na maior parte do mundo, porque o processo de vacinação ainda não se completou e, portanto, ainda há uma retração na economia mundial, que vem sendo, né, paulatinamente aí relaxada e que vai voltar a ter. E aí a demanda vai ser grande, mas há pouca capacidade financeira para comprar. Então você tem uma pressão na matéria-prima, mas não pode repassar totalmente para o custo na ponta final. Então esse exercício de buscar matérias-primas em outros locais mais baratas para reduzir o custo é algo que a gente ainda vai ver muito, não só aqui no Brasil, como em outros países, e esse é um movimento importante que deve ser alimentado. É uma boa política do governo, que vai ter que mexer com impostos, né, de importação, vai ter que mexer com ou tentar manter um câmbio atrativo para esse tipo de situação.
Até houve um comentário desses empresários do problema burocrático, né? Que você acaba tendo entraves burocráticos naturais, né? Afinal de contas, é uma importação. Você precisa, se há produção no Brasil, você precisa explicar por que você vai buscar lá fora. Enfim, é uma questão que tende a se resolver e até melhorar bastante a nossa produção aqui no país. Muito se questiona a respeito até de lucro, né? Numa situação como essa. Se questiona o fato de que os empresários querem lucrar demais e não pensam em abaixar seus preços. Isso é fato? O lucro ele é distribuído e ele é medido de maneira diferente dependendo de como a empresa está colocada no seu setor. Se é uma empresa oligopolista, monopolista, ou seja, uma empresa que é sozinha no mercado, vamos pegar um exemplo típico no Brasil, Petrobras, né, na distribuição de combustíveis, a maneira de precificar o seu produto é diferente da maneira de uma empresa que sofre uma grande concorrência, né, de serviços ou que sofre grande concorrência de alimentos, que tem muitos concorrentes. Cada um desses setores, cada um desses tipos, desses modelos de negócio, ele monta uma estratégia de precificação para melhorar sempre, maximizar o seu lucro, que é como a gente chama. Não significa que esse lucro é um lucro indecente, imoral, ilegal ou que não possa ser utilizado, mas ele não possa ser executada essa estratégia. Porém, né, a gente está vivendo um processo onde há uma diferença muito grande entre oferta e demanda. Isso faz com que algumas empresas consigam se organizar melhor neste momento, regra geral, nesta pandemia, grandes empresas, e estas conseguiram algum ganho de escala importante, seja porque reduziram lojas físicas, é um exemplo, e passaram a fazer distribuições através de ser um equipamento logístico que ela já tem bastante desenvolvido. Essas estão se beneficiando mais do que outras empresas que não tinham essa característica. Então, neste momento, o que a gente está vendo é uma distorção bastante grande entre empresas com relação ao seu lucro, de acordo com a matriz de produção, com o conjunto de itens de produção que ela montou e que está executando no mercado. Professor, a gente quando fala de inflação, a gente trata a inflação como um monstro. A inflação, ela é de certa forma em algum momento boa para a economia? A inflação, primeiro, é um fato que existe em qualquer economia. A exceção é a deflação. A exceção em qualquer país do mundo é que a inflação seja negativa, ou seja, que os preços caiam. Quando isso acontece, inclusive, de maneira prolongada, esse efeito é ruim. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, a economia japonesa sofreu muito isso nas décadas de 80, 90, principalmente, mas até hoje sofre um pouco desse efeito. O que a gente deve notar é que a inflação ela deve estar relacionada a um crescimento sustentável, a uma política de juros que o governo tem para o crescimento da economia que equilibre poupança e investimento, ou seja, a capacidade que as pessoas têm de guardar dinheiro em contrapartida da capacidade que as empresas se dispõem a investir na produção. Então, a inflação ela se gera através desse movimento de produtividade ao longo do tempo. É normal hoje, mais ou menos convencionado entre os economistas, que inflações sadias, saudáveis, estão em torno de 2 a 4% ao ano, dependendo da economia. Marca que a gente perseguia e conseguiu por vários, assim, alguns tempo, alguns meses, ou 2 ou 3 anos, a gente conseguiu sempre estar ali, né, nos 4,5%, 4%, a gente chegou até bater em 3%. Professor, eu queria lhe colocar agora a respeito exatamente dessa questão da concorrência. A concorrência que, de certa forma, é salutar. E eu lembro que em governos passados se falou bastante do incremento de novas empresas. O setor aéreo foi um dos que passou por essa situação. E aí o que aconteceu foi o seguinte: não houve um decréscimo de valores, pelo contrário, houve uma equiparação de valores em patamares mais altos. A concorrência, em algum momento, ela pode ser não desleal com o empresário, mas desleal com o consumidor? A concorrência, quando a gente olha do ponto de vista do conceito de concorrência, a regra geral não, Nelson, mas essa concorrência feita com poucas empresas, ou o que nós chamamos no mercado de oligopólio, ela pode trazer alguns acordos tácitos, ou seja, não escritos, né? não oficiais de preço, de pontos de venda, de mercado, de uma série de coisas que faz com que essas empresas
quando poucas, né, e quando fortes, quando bem organizadas, elas consigam fazer, então, uma política de preços favorável ao seu lucro, à sua maximização de lucro e, provavelmente, em contrapartida, em prejuízo, né, do consumidor com aumento de preço. Nas companhias aéreas, esse movimento, por exemplo, ele pode existir, porque são poucas as companhias aéreas que temos no Brasil e, portanto, e a distribuição geográfica, né? Também propicia esse tipo de acordo, esse tipo de acomodação, vamos chamar assim, entre essas empresas. E também é verdade que essas empresas sofreram pressões de custo muito grandes ao longo desse ano, o que fez com que isso tenha que, em algum momento, ser repassado, porque essas empresas também sofrem um tipo de regulamentação importante, né, de segurança, o que faz com que seus custos não possam ser reduzidos pela vontade do empresário sem nenhuma consequência. Então, esse setor específico aéreo ele é um setor muito delicado de se analisar com relação a custos. Mas é verdade que, se a gente olhar para outros setores, a gente vai ver que algumas, e também por conta dessa característica de poder econômico de algumas grandes empresas, elas vêm trabalhando no sentido de não promover um repasse aí de benefício para o consumidor e estão maximizando no momento seus lucros, né? Um exemplo Empresas de esporádico, né? tecnologia acontece É bastante. verdade. Eu dei um exemplo esporádico aqui, porque você tem na relação à carne, você tem outros setores, outros mercados, né, que também sofrem bastante, ou com a falta de concorrência, ou exatamente com poucas empresas que acabam ali fazendo um determinado valor de revenda. E a carne hoje a preços exorbitantes, diga-se de passagem, né, professor Fábio? Agora, didaticamente, o senhor falou a respeito de que o governo tem que contrabalancear essa inflação com o aumento de juros, com o aumento da taxa Selic. E com isso, o senhor não pode levar esses investimentos que hoje seriam colocados em empresas para o mercado financeiro e diminuir a oferta de empregos? Esse é o equilíbrio que constantemente, né, governo não só do Brasil, do mundo inteiro, testam e vão trabalhando e perseguindo, Nelson, muito bem colocado. Quanto maior os juros, né, menor, né, a capacidade de investimento do empresário, menor a atratividade do empresário para investir. Se o empresário não investe, ele não gera produção, se não gera produção, lá na frente não gera emprego. Então, é verdade também que taxas de juros muito altas não estimulam, né, a criação de empregos, não estimulam a criação de novas empresas, não estimulam o aumento de produção das empresas existentes. Porém, em momentos de inflação muito alta, a ferramenta básica de todos os governos é usar a política monetária, ou seja, é usar o aumento de juros para conter a inflação. Esse é o remédio ortodoxo, vamos dizer assim, normal, tradicional, de todas as economias desenvolvidas, inclusive no Brasil, ainda que não totalmente desenvolvido, mas caminhando, né, pleiteando, inclusive, seu lugar junto à OCDE, né, que é a Organização de Países aí, economicamente desenvolvidos. Então, é inevitável que a gente tenha essa meta inflacionária como o governo tem, né, de não ultrapassar a meta inflacionária, e tenha que recorrer à política de aumento de juros para poder conter esse aumento de inflação. Pois é, professor Fábio, a gente agora aqui fica nessa tentativa de entender, ou seja, mesmo numa economia livre, a mão do governo tem que estar sempre presente, né? Sem dúvida, o papel do governo, ainda que você defenda um governo mais estatizante ou mais liberal, o papel principal do governo é ser um órgão regulador, né? É impedir os abusos do setor privado, é regular isso e, mais ainda, Nelson, redistribuir a renda gerada nesse circuito, que muitas vezes, como nós conversamos aqui, acaba se concentrando na mão de uns, né, de alguns empresários por alguns motivos, e que precisa ser redistribuída para poder gerar um bem-estar, para poder gerar um crescimento social e econômico sustentável ao longo do tempo, para que não permita exageros
de concentração de riqueza. Esse é o principal papel, seja uma economia liberal, seja uma economia mais estatizante, de que maneira for. O principal papel é esse. Como organizar isso? Se é na mão do próprio governo, o que, regra geral, não funciona muito bem, né? Ou se é na mão só do empresário, o que, regra geral, também não funciona muito bem, esse equilíbrio é que a gente vai buscar entre esquerda, direita, democratas, republicanos, ao longo do mundo todo, socialistas, conservadores, a gente vai ver isso, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, ou seja no Brasil. Até a China está tentando promover isso lá, né? De uma certa forma, tentando abrir cada vez mais o seu mercado, apesar de ser fechado, mas para tentar fazer essa distribuição de renda ao seu povo que é mais carente. Professor Fábio, um abraço ao senhor, muito obrigado por nos atender aqui no Band News. Nelson, mais uma vez prazer ter aqui uma conversa com você, com todos os nossos ouvintes. Boa tarde a todos. Um abraço, senhor.